bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blanche, e no vídeo em que eu falei dos maiores problemas dos contos eliminados no concurso, que eu vou botar aqui nos cards, eu falei sobre jeitos desinteressantes de se apresentar um personagem num livro. Hoje eu vou falar sobre algumas possibilidades para se fazer uma apresentação boa de personagem, de modo que o leitor se interesse pelo seu livro, de que o leitor conheça bem aqueles seus personagens e assim você consiga gerar conexão e emoção. Existem 4 elementos principais em um livro e você pode usar todos eles para apresentar os seus personagens de um jeito interessante. Ação, ou seja, o que os personagens fazem. Diálogo, o que os personagens falam. Reflexão, o que os personagens pensam ou o que o narrador pensa. E descrição, como os personagens ou o narrador falam sobre aquilo que observam. A gente vai se aprofundar em cada um desses elementos, mas antes de tudo eu peço que você deixe seu like no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, e assim mande o vídeo para mais pessoas e recomende para você outros vídeos daqui do canal que possam te ajudar também. Já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos que eu lançar. 1. Ação. As coisas que o personagem faz, seja por uma decisão ativa dele ou como uma reação a coisas que acontecem com ele, essas ações, essas coisas que ele faz, elas têm que se relacionar com a personalidade dele. Por exemplo, você tem um personagem que é agressivo, que é explosivo, ele não vai ficar calmo diante de uma situação de injustiça. Então, por exemplo, um jeito de você mostrar para o leitor que o personagem é desse jeito, que ele tem essas características, sem partir para aquele clichê de dizer fulano era agressivo, explosivo, etc. É você colocar esse personagem em situações de injustiça e mostrar como ele age diante disso. Ele vai sair xingando e batendo em todo mundo, ele vai descontar aquilo num saco de pancada, numa cabine de tiro, ou ele vai se controlar para não explodir ali naquela hora. O que ele vai fazer? Qual vai ser a ação dele? Essa é uma diferenciação que o Robert McKee faz no livro Story sobre a caracterização e o verdadeiro personagem. Caracterização é a soma de todas as qualidades observáveis de um ser humano, tudo que pode ser descoberto através de um escrutínio cuidadoso. Idade, QI, sexo e sexualidade, opção de casa, carro e vestimenta, educação e trabalho, personalidade e nervosismo, valores e atitudes. Esse amontoado singular de traços é a caracterização, mas não o personagem. O verdadeiro personagem é revelado nas escolhas que um ser humano faz sob pressão. Quanto maior a pressão, maior a revelação e mais verdadeira a escolha para a natureza essencial do personagem. Para dar um exemplo prático, eu vou falar do livro O Oriente ao Lado, da Flávia Iriarte. Esse livro tem 2 personagens principais, a Alice e a Bárbara. Elas viajam juntas para o Sudeste Asiático, lá enfrentam vários problemas. E o legal é que essas 2 personagens, elas são muito diferentes uma da outra. A Alice é uma menina rica que tá cansada da vida burguesa, ela quer viajar para se encontrar, então ela busca nessa viagem conhecer diferentes culturas e se inspirar naquilo. Já a Bárbara, ela tem uma visão oposta, porque ela é pobre, ela tá viajando por conta da família da Alice, né? E ela enxerga viagens, de um modo geral, como uma busca por comodidade e por um afastamento daquela vida difícil que ela tem. Então, uma coisa que a autora faz para mostrar a diferença entre as personagens é mostrar como elas duas agem sob a mesma situação de pressão, porque elas estão juntas, né? Então elas passam pelas mesmas coisas muitas vezes. Mas cada uma age de acordo com a sua personalidade, com os seus valores, seus objetivos. Por exemplo, tem uma hora em que elas encontram uma criança sozinha na rua. Aí a Alice, ela quer ajudar a criança, ela pega a criança pela mão, dá dinheiro, fica toda preocupada, porque ela tem uma certa culpa de ser uma pessoa com muitos privilégios na vida e acha que tem que compensar isso de alguma maneira. Já a Bárbara, não, a Bárbara ela quer deixar a criança pra lá e seguir no passeio, porque ela quer justamente se distanciar da pobreza. Então você, escritor, em todas as situações do seu livro, principalmente aquelas que botam os personagens sob pressão, você tem que pensar em quais são as características dos personagens e como essas características influenciam as ações dos personagens. Se você conseguir fazer os personagens sempre agirem de acordo com quem eles são,
o leitor vai entender quem eles são, sem você precisar ficar dizendo o tempo todo que fulano é assim, assim, assado. 2. Diálogo. O diálogo também revela muito quem é seu personagem. Uma vez eu assisti uma aula do André Bianco, em que ele dizia, toda vez que o personagem abre a boca, você tem que mostrar uma camada dele. E que camadas são essas? São 3 camadas. A primeira é o passado do personagem, ou seja, o contexto dele, o background, né, a história que se passou antes do presente narrativo. A segunda camada é o presente do personagem, que é a personalidade dele, como é agora, e o estado de espírito dele também durante cada cena do livro, né, como ele se sente. E a terceira camada é o futuro do personagem, ou seja, é relacionado com o objetivo e com as expectativas dele. O Bianco, ele defende que todas as falas revelem pelo menos uma dessas coisas, e tudo isso sempre levando em conta a essência do personagem. Então, no Oriente ao Lado, voltando aí ao nosso exemplo, tem uma passagem aqui, um diálogo que eu acho legal porque mostra as 3 camadas das personagens. Então, começa com uma fala da Alice, ela tá dizendo: toma, é tudo seu. Fiz uma limpa no meu armário essa semana. Uma mudança começa sempre por redefinir certos hábitos, sua última leitura lhe havia revelado. Não preciso de nada disso, é tudo energia parada. Bárbara contraiu os olhos, franzindo o senho e deslizando o zíper de um lado a outro da bolsa, com o cigarro entre os dedos. Alice, eu visto pelo menos 2 números mais que você. Soltou uma baforada para o lado, ar de impaciência, enquanto tirava um shortinho jeans com as pontas desfiadas da bolsa. Dá pra alguém que você goste, leva num brechó. Tem roupa com etiqueta ainda, dá até pra tirar uma graninha, deu uma piscadela. Nem sei por onde começar essa mala, Bárbara disse com ar de desgosto. Não tenho roupa pra passar esse tempo todo. Parou, disse a outra, levando as mãos para lados opostos com energia. A palavra hoje é minimalismo, amiga. Também vou levar pouca coisa. A gente vai lavando o que sujar lá. Se for preciso, compramos uma peça ou outra. Tô louca por uma calça tie daquelas de tecido vegano. Na primeira fala da Alice, quando ela dá uma bolsa cheia de roupa pra Bárbara e fala fiz a limpa no meu armário, isso mostra o contexto dela, né? Uma pessoa com dinheiro que tem roupas em excesso. E a próxima fala também evidencia a personalidade dela quando ela diz que não precisa disso porque é energia parada. Depois a fala impaciente da Bárbara, quando ela diz que as roupas são pequenas, isso mostra o estado de espírito dela. Ela tá chateada, né? Além de se referir a outro traço importante dessa personagem, que é a relação que ela tem com o próprio corpo. Aí quando a Bárbara diz que não sabe por onde começar a mala porque não tem roupa suficiente pra passar esse tempo todo, isso ao mesmo tempo fala sobre o contexto dela, né? Ou seja, uma pessoa que não tem dinheiro pra ter roupas suficientes, e também tem a ver com o objetivo delas naquele momento, que é ir pra viagem. E por fim, a última fala da Alice mostra também esse futuro, né? Essa expectativa com a viagem, esse objetivo. E também mostra muita coisa sobre a personalidade dela, né? Uma pessoa que é superficial, que é incapaz de ser realista. Então o diálogo ele também pode ser uma forma muito boa de você apresentar seu personagem de um jeito interessante. 3. Reflexão. A reflexão é um dos elementos mais importantes da literatura, porque quase nenhuma outra forma de arte ela oferece isso que a literatura oferece, essa possibilidade do público ter um acesso direto aos pensamentos dos personagens. E o pensamento de alguém, claro, diz muito sobre essa pessoa. Então, como fazer uma apresentação de personagem pela reflexão? Muitos autores iniciantes acham que a melhor maneira de se fazer isso é colocando os pensamentos do personagem sobre ele mesmo. E tudo bem, isso é importante, isso é legal, só que tem um outro jeito que também é importante, que é você colocar os pensamentos do personagem sobre as coisas que são externas a ele. Por exemplo, então, vamos supor que a gente tem um livro em primeira pessoa, né, um narrador-personagem, que diz assim: eu tenho medo de dias chuvosos. Esse é um jeito simples de apresentar essa característica desse personagem. Agora, se esse mesmo narrador-personagem vê crianças brincando na chuva e pensa: essas crianças são muito corajosas de enfrentar esse perigo. Aí é um jeito mais complexo de você apresentar esse medo do personagem, porque você não está simplesmente passando essa informação diretamente para o leitor. Você está chamando o leitor para participar, porque a interpretação do leitor passa a ter um papel mais significativo na recepção da informação. E o mais legal é que você não precisa necessariamente usar a primeira pessoa para poder fazer isso, porque um narrador em terceira pessoa, ele também pode ter acesso aos pensamentos dos personagens. Dependendo do seu tipo de narrador, ele pode acessar os pensamentos de todos os personagens,
ele pode acessar o pensamento de um personagem só, geralmente o protagonista. O narrador pode ter uma voz própria, ele pode falar com a voz do protagonista. Existem vários tipos de narrador, várias possibilidades. Eu não vou conceituar todas aqui, porque eu tenho um vídeo já, que eu vou deixar aqui nos cards, em que eu falo sobre isso, falo, dos conceitos todos, os nomes dos tipos de narrador. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é dar mais exemplo. Eu peguei outro trecho do Oriente ao Lado. Esse narrador é em terceira pessoa e ele tem uma voz própria às vezes ele tem até pensamentos próprios, e outras vezes ele entra assim sutilmente no ponto de vista das personagens, acessa o pensamento delas e incorpora a voz delas. Então, por exemplo, esse trecho aqui. Alice gostava de, antes de começar a fotografar, capturar a essência do ambiente para que, uma vez enquadrado e congelado em imagem, sua natureza se revelasse. Esse é um trecho que mostra o pensamento da Alice sobre fotografia, ou seja, sobre algo que não é ela mesma. Só que esse trecho revela mais sobre a Alice do que sobre fotografia. E acaba sendo um jeito interessante da gente conhecer a personagem. E como eu falei, o narrador desse livro, ele às vezes tem pensamentos que são mais dele próprio do que das personagens, porque ele é uma terceira pessoa que serve para fazer uma crítica àquilo que os personagens representam. Se Deus ainda existisse, diria que esses jovens reunidos são o melhor que a civilização ocidental já produziu. O amor ao progresso sem o mal desnecessário da desigualdade. Um quadro prestes a ser pintado pelo próximo artista inspirado que nascesse, se nascesse. Então a reflexão, ela pode partir dos personagens, que é o mais comum, mas também pode partir do narrador em terceira pessoa. E aí é interessante então a gente considerar, para pensar na reflexão como um jeito de apresentar os personagens. Considerar o que o narrador pensa sobre os personagens, se for o caso. Considerar o que o personagem pensa sobre si mesmo e o que o personagem pensa sobre os outros e sobre o mundo. Esses 3 pontos são igualmente importantes. O legal é você achar um equilíbrio entre eles de acordo com a sua história, com a sua proposta, e sempre pensando no melhor jeito de deixar a história interessante para os leitores. 4. Descrição. A descrição também é um elemento importante que também faz parte da narração, e ela geralmente tem a ver com aquilo que se fala sobre pessoas, objetos ou lugares observados. Dentro desse nosso tema de como apresentar os personagens para os leitores de uma forma interessante, é bom você, autor, pensar em quem fala na hora que você escreve uma descrição no seu livro. Ou seja, de qual ponto de vista está vindo aquela descrição. Por exemplo, um artista provavelmente vai descrever um centro de uma cidade de um jeito diferente de um político. Eles podem chamar atenção para detalhes diferentes ou podem falar dos mesmos detalhes com tons diferentes, opiniões diferentes. No nosso exemplo, o Oriente ao Lado, uma coisa que eu achei interessante em relação a isso é a diferença na descrição de homens quando tá no ponto de vista da Alice e quando tá no ponto de vista da Bárbara. Tem um trecho, por exemplo, que é o mesmo homem, que as duas estão vendo, e a descrição passa pelo ponto de vista de uma depois de outra. O olhar de Bárbara foi atraído direto para a mesa dos fundos. Um jovem, sozinho, lia um livro impossível de identificar àquela distância, a camiseta preta marcando os bíceps, as sobrancelhas grossas e a pele branca. Alice olhou para trás e identificou o objeto do comentário da amiga. Era um sujeito de ar arrogante, olhos redondos e escuros como os de um macaco. A descrição, então, ela diz muito sobre as personagens, né? A Bárbara, ela é heterossexual e ela tá olhando lá o carinha, ela tá interessada, né, em ficar com alguém. Já a Alice, ela tem uma confusão sobre a própria sexualidade e isso, inclusive, se reflete em outras descrições do livro, porque as descrições de mulheres, quando estão do ponto de vista da Alice, usam termos positivos e quando são descrições de homens, são termos negativos. Então a descrição é um outro recurso que você pode usar para apresentar os seus personagens para os leitores de um jeito interessante. Recapitulando, os outros 3 recursos foram ação, diálogo e reflexão. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um like, se está chegando aqui no canal agora, já se inscreve. O livro que eu falei aqui nos exemplos, O Oriente ao Lado, ele tá com o link aqui na descrição, vale a pena você ler, ele é um livro bom, ele tá baratinho e também tá gratuito para quem tem Kindle Unlimited, e até a próxima!